TikTok, then I go to sex clubs, watching freaky people getting it on. Doesn't make me nervous, anything I'm restless. Yeah, I've been around and I've seen it all. I get home, I got the munchies, bitch, I'm on Twin Peaks. Fala pessoal, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês aqui uma forma mais resumida, mais enxuta, mais simples, mais fácil de entender o que são os hates, como você pode aplicá-los e para que eles funcionam. Hoje você vai entender muito melhor do que naquele primeiro vídeo que eu trouxe e que eu demorei quase uma hora para explicar esse conteúdo, e que hoje você não vai mais ter dúvidas nenhuma. E como que você vai aplicar aqui, ó, direto na tela do seu rádio, beleza? Então, antes da gente começar o conteúdo aqui, eu já peço que você já deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para que o YouTube te avise quando eu postar um vídeo novo, e deixa nos comentários aí se você está gostando, se você tem uma crítica, uma sugestão, para que eu possa trazer um vídeo novo aí com ideias novas para o canal, beleza? Vamos logo lá para o que interessa. Vou passar aqui para minha bancada. Então vamos imaginar o seguinte: o nosso rádio, ele se comunica com o nosso drone. Todo movimento que eu faço com ele, ele transmite essa informação para o drone, e o drone vai entender essa informação e já vai executar exatamente os movimentos que você fez aqui nos gimbals. Ele vai reproduzir lá. De uma forma mais didática, eu vou desenhar aqui uma bolinha. Essa bolinha representa o nosso rádio e essa outra bolinha aqui representa o nosso drone. Quando eu faço qualquer movimento com os gimbals aqui, ó, quando eu executo qualquer movimento, o meu rádio vai transmitir essa informação direto para o drone. Então essa informação vai passar diretamente para o drone quando o nosso rádio ou o nosso drone não tem hates configurados. Quando eu configuro os hates, quando eu já entendo como que os hates funcionam e eu configuro eles da maneira correta, essa informação vai se comportar de maneira diferente. Primeiro, a gente executa o movimento, depois o software do nosso rádio, ele vai entender esse movimento e vai configurar esse movimento de uma maneira diferente para que o seu drone execute. Então, ele vai funcionar mais ou menos como um tradutor. Por exemplo, eu falo português, do outro cidadão fala inglês, e vai ter uma pessoa no meio traduzindo o que eu estou falando para aquela outra pessoa que fala inglês. Os hates, ele vai funcionar mais ou menos dessa maneira, tá? Então, quando eu faço um movimento aqui nos meus gimbals com os hates configurados, ele vai transmitir essa informação primeiro para o software, onde os hates já está configurado, onde eu já passei a minha intenção para o rádio. Ele vai passar primeiro para o software do rádio. O software vai entender qual foi o movimento que a gente fez e como que a gente gostaria que o drone executasse. E aí sim ele vai transmitir essa informação para o nosso drone. Com os hates configurados e aplicados corretamente, todo movimento que eu fizer aqui no meu gimbal, o meu drone ele vai se comportar da maneira como eu estava esperando. Então, vamos supor que sem os hates configurados, quando eu vou começar a tirar o meu drone do chão, eu tenho que mover aqui, ó, um pouquinho aqui do meu throttle, ó, um pouquinho. E aí esse pouquinho já é o suficiente para o drone sair do chão, e talvez até, dependendo da potência dele, com um pouquinho desse aqui o drone já sai a milhão, já sai voando e muito rápido, e aí você acaba perdendo o controle dele. Se você compreender como que os hates funcionam, você pode configurar, por exemplo, para que a zona de conforto, vamos dizer assim, que a zona de conforto do seu throttle, então sem os hates aplicados, você vai ter que ficar aqui, ó, sempre no comecinho do percurso do gimbal, fazendo movimento para que o drone se mantenha naquela altitude que você espera. E qualquer toquezinho que você der aqui, ele vai ter aquele comportamento mais brusco, mais ágil, mais forte, vamos dizer assim. Então, quando você entender para que os hates funcionam e como você pode aplicar, você pode configurar, por exemplo, para que o seu drone ele comece a sair quando o seu gimbal estiver aqui, ó, em pezinho, e aí você vai ter um conforto maior aqui para pilotar. E ao mesmo tempo, com o Expo configurado, você vai ter uma liberdade maior de movimentar o drone aqui, ó, sem fazer com que ele
alterne muito, sem que o seu drone fique oscilando muito o movimento, tanto subindo, descendo ou virando para um lado ou para o outro de uma forma muito grotesca. Você consegue suavizar isso porque você vai ter uma liberdade maior aqui, ó, em subir, descer o drone, em virar para um lado para o outro. Você vai conseguir tanto suavizar esse movimento, ou também, se o seu drone ele já não tem tanta potência assim, você quer deixar ele mais ágil. Com os rates bem configurados, você vai conseguir alterar esse comportamento dele de acordo com o que você espera, de acordo com a posição da sua mão, de acordo com o conforto da sua mão aqui. Então é assim que os rates funcionam e é para isso que eles servem, beleza? Agora, para a gente poder entender como aplicar corretamente os rates, a gente precisa perceber primeiro duas grandezas, vamos dizer assim, que nada mais são do que o percurso dos gimbals e a potência do drone. Essas duas características aí, elas se correlacionam. Então, o movimento do gimbal, ele é proporcional à potência do drone. E aí, pessoal, quando a gente fala dos movimentos dos gimbals, a gente tem duas características importantes, que é o início e o fim do percurso do throttle e o início e o fim do percurso dos demais movimentos, ou seja, o yaw, o pitch e o roll. Para a gente iniciar o percurso do throttle, a gente inicia aqui, ó, com o gimbal todo para baixo e finaliza com ele todo para cima. Esse é o percurso completo do throttle, certo? E para os demais movimentos, o início do percurso é sempre no centro, como esse gimbal aqui, ele sempre fica em pezinho assim, ó. O início do percurso desse gimbal é sempre no centro, ou seja, inicia aqui para o roll, por exemplo, finaliza aqui para a esquerda. Inicia aqui e finaliza aqui para a direita. Inicia aqui e finaliza aqui para cima para o movimento do pitch. Inicia aqui e finaliza aqui para baixo para o movimento reverso aí do pitch. E para o yaw a mesma coisa, inicia aqui no centro, finaliza na direita e finaliza na esquerda. Então a gente tem que perceber para os movimentos essas duas diferenças. O movimento do throttle para os demais movimentos, aonde que eles iniciam e aonde que eles finalizam. E aí, pessoal, quando a gente percebe essas correlações e essas duas peculiaridades aí dos movimentos, do pitch, do roll, do yaw e do throttle, aí a gente consegue replicar isso daqui no plano cartesiano. O plano cartesiano, ele é formado aqui, ó, por esse gráfico. Nesse gráfico, o zero se encontra aqui no centro. O zero se encontra aqui no centro, certo? E aí, daqui do centro para baixo, nós temos aqui até menos 100. Menos 100. Daqui, ó, do zero para a esquerda, nós também temos menos 100. E tudo que está aqui do zero para frente, nós temos aqui mais 100. E do zero para cima, mais 100. E aí, no nosso rádio, você vai encontrar esse plano cartesiano tanto no rádio, tanto lá no programa lá da Betaflight, tanto na tela aqui do nosso simulador. Então, esse plano cartesiano vai ter em todos os ambientes que você possa aplicar os rates, possa configurar e aplicar os rates. E aí, quando a gente fala de movimento dos gimbals, tudo que se refere a movimento dos gimbals, ele é representado por essa linha horizontal aqui, ó. Todo o movimento dos gimbals, independente de qual seja, se é o throttle, se é o pitch, se é o yaw, se é o roll, ele vai ser representado nessa linha da horizontal. Enquanto a potência do drone vai ser representada aqui nessa linha da vertical. E aí, pessoal, para o movimento do throttle, como a gente já sabe que o movimento do throttle, o percurso do gimbal, ele inicia aqui e finaliza com essa posição, nós sabemos que o ponto de início do movimento do throttle, ele inicia com zero de potência. Se ele inicia com zero de potência, eu já sei que essa linha aqui de cima se refere à potência, então eu já sei que o primeiro ponto, ó, ele vai iniciar aqui com zero de potência, tanto para a potência quanto para o percurso. Então, se eu já sei que ele inicia aqui nessa posição, eu vou trazer aqui também indicando que o percurso dele inicia aqui nesse ponto, no menos 100, ou seja, a potência do meu drone ele inicia com zero de potência
0% de potência, enquanto o percurso do meu gimbal inicia aqui com menos 100. Então nós temos aqui o primeiro ponto e também já temos o último ponto. Nós já sabemos 2 pontos, porque nós sabemos que o final do percurso é indicado aqui com mais 100, então eu já vou levar aqui para o mais 100, representando o final do percurso do meu gimbal, e também eu sei que quando o meu gimbal estiver aqui no final já encostado, o meu drone ele vai estar utilizando 100% de potência dele, então eu já vou levar aqui. E aí pessoal, utilizando aqui esse plano cartesiano que eu fiz aqui limpo, sem nenhum outro rascunho, a gente já entendeu que com esse primeiro ponto e esse último ponto, a gente traçou essa reta. E essa reta, ela se chama de rate, que se escreve assim, rate. Beleza? Então, aqui a gente já descobriu o rate. E o rate nada mais é o ponto onde a gente começa e onde a gente termina. Ou seja, aonde que o nosso gimbal vai iniciar o percurso com quanto de potência e aonde que ele vai terminar com quanto de potência. A gente já sabe que ele vai iniciar na posição mais baixa aqui com 0% de potência e vai finalizar na posição aqui quando ele está totalmente encostado para cima com o máximo de potência do drone. E aí pessoal, com isso a gente identificou que essa linha reta representa justamente o movimento do nosso gimbal sem nenhuma configuração de rates, vamos dizer assim, porque os rates já estão aplicados por padrão de fábrica, o rádio já vem assim, com essa linha reta. Agora, se a gente quer ajustar o conforto do nosso gimbal, ajustar o comportamento do nosso drone, aí a gente tem que modificar essa linha, porque se a gente quiser fazer com que o nosso drone ele decole quando o nosso gimbal estiver mais ou menos nessa posição, e essa posição aqui represente 25% do percurso do gimbal, significaria o quê? Que 25% da posição do gimbal, no nosso gráfico, seria mais ou menos aqui, no menos 50. Porque se eu dividir o percurso total por 4, vai dar 25, que significa 25% do percurso. E 25% do percurso, se eu dividir essa mesma reta, vai cair exatamente aqui em menos 50. E aí, eu vou dizer que o meu drone, ele começa a decolar com mais ou menos aqui, 32, menos 32. No menos 32 é o ponto onde o meu drone começa a decolar. Aí, se eu ligar esse ponto aqui, e isso aqui, pessoal, é para o movimento do throttle, tá? Isso aqui é para o movimento do throttle. Eu vou encontrar esse ponto. Beleza. Quando o meu drone começa a decolar, aí eu percebo que o ponto onde ele se mantém na mesma altitude vai ser mais ou menos aqui com menos, ou melhor, aqui não seria menos 32, aqui seria menos, 82. Então, com menos 82 de potência e menos 50 da posição do gimbal, eu vou encontrar esse ponto. E aí, quando o meu drone ele já chega numa determinada potência, que ele se mantém na mesma altitude, e vamos dizer que essa potência aí seja aí já, menos 30, e quando ele chegar em menos 30 e eu quiser que o meu gimbal esteja aqui no meio aqui do percurso dele, vamos supor que no meio não, mas quase na metade do percurso, e essa quase metade seria aqui em menos 25, menos 15, menos 15, eu vou encontrar exatamente mais esse ponto. E quando eu quero dar um pouquinho de força a mais a ele, eu quero que o meu gimbal ele já esteja aqui, vamos supor que em mais ou menos aqui uns, sei lá, uns 45, e ele já tem aí um pouquinho mais de força, vamos dizer aqui que ele tenha já uns 10, vamos dizer que aqui tem 10,
menos 10. Aí eu vou encontrar mais outro ponto, que esse ponto se encontraria mais ou menos aqui, ó, em cima. E aí, se eu quiser acrescentar mais um ponto, eu vou dizer que o meu drone, ele tem a potência total, comece a atingir a potência total quando ele chegar, quando o meu gimbal chegar mais ou menos aqui, ó. E aqui seria o que? 70, vai 80, colocar em 80. E aqui em 80, eu já quero que ele tenha 35, vai, 35. Com isso, eu já determinei que ele vai começar aqui, vai passar desse ponto de forma suave para esse, desse aqui vai passar para esse vai passar para esse ponto, e desse último ponto ele já vai subir direto para a potência máxima. E aí, se você parar para observar, você vai ver uma certa exponencialidade, porque ele começou aqui, diminuiu aqui um pouquinho, aumentou mais aqui, diminuiu mais um pouquinho aqui, e daqui ele já começou a subir até a potência máxima. Então essa primeira linha aqui, ela está de forma linear. Essa segunda linha aqui, essa vermelha, ela está de forma exponencial. E é justamente por ela ter esse comportamento exponencial que se dá o nome de expo. Isso daqui é um plano cartesiano que eu fiz novo, que acabei errando o último. Então, com essa linha reta, nós damos o nome de rate, e a linha que tem essas curvas, por conta da exponencialidade dela, a gente dá o nome de expo. E é justamente o expo que vai fazer com que você tenha esse conforto, ou você possa ajustar aqui qual é o ponto de partida da decolagem do seu drone e qual é o ponto mais confortável para você ficar segurando o seu gimbal aqui no ponto onde que o seu drone consiga manter ali uma constância, e também ao movimentar para cima e para baixo aqui, essa alteração de movimento não afete tanto a potência do drone, e aí você tem mais liberdade para que você consiga fazer umas manobras mais suaves. Mas se de repente você precisar fazer um movimento mais rápido, o drone, com os ajustes dos rates, ele não vai ter mais potência e nem vai ter menos potência. Ele só vai mudar o comportamento de acordo com o movimento do gimbal. O drone vai ter a mesma potência, independente das configurações que você fizer. Você só vai determinar quando ele vai usar mais potência ou quando ele vai usar menos potência, de acordo com esse movimento que você fizer aqui, dando a você mais liberdade e conforto na pegada aqui do seu rádio. Então, com isso, você vai ajustando os rates de acordo com a anatomia da sua mão, com a forma mais confortável que a sua mão se adapta aqui no seu rádio. E aí você vai perder menos controle do drone e vai ter mais chance de ter um voo mais tranquilo, ou talvez até menos risco de bater, beleza? Então, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado aqui dessa nova explicação. Tomara que ela tenha ficado também mais bem elaborada do que a primeira, eu acredito que sim. Então, com todas essas informações que eu passei para vocês, pessoal, agora eu lanço o desafio para vocês. Quero que vocês tentem fazer esse mesmo raciocínio com os demais movimentos, do roll, do pitch e do yaw. E aí vocês colocam aí nos comentários para ver se conseguiu ou se não conseguiu, e coloca lá os valores que vocês colocaram aqui no seu rádio, para que eu veja se realmente você conseguiu ou não, tá? A lógica vai ser a mesma, só que uma dica que eu posso dar é que o ponto inicial dos movimentos do roll, do pitch e do yaw é sempre aqui no 0 e não no menos 100. Só o que começa no menos 100 é o movimento do throttle. E com essa dica eu espero que vocês consigam aí fazer as configurações, e coloca aí nos comentários, me diz aí se você conseguiu ou não conseguiu, para que a gente consiga ver se realmente isso aqui funciona ou não. Eu posso garantir a você que para mim isso aqui está sendo uma mão na roda. Eu consigo ajustar muito bem aqui de acordo com as minhas necessidades, e eu espero que você também consiga, tá? Então valeu, falou e fui!